Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem em mãos, exclusiva, uma pesquisa que mostra a popularidade do presidente. E aí a pergunta é, boas notícias para o Planalto ou más notícias para o presidente? Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, a pesquisa Pulso IPESP, que vai ser divulgada nessa quarta-feira, mostra, Megali, que o presidente Lula tem hoje o mesmo índice de aprovação e de reprovação da pesquisa anterior do Instituto, que foi feita em março. É uma pesquisa trimestral. Naquele mês, ele era desaprovado por 54%, e o índice segue exatamente igual em maio, ou seja, bom não tá, né, Megali? Ele era aprovado por 41%, agora aparece com 40%, uma oscilação dentro da margem de erro. Mas qual que é a notícia da pesquisa? Quando a gente pega o gráfico, Megali, que reúne as sondagens de vários institutos feitas ao longo de vários meses, ele mostra que a reprovação ao governo Lula vinha subindo em janeiro, subiu em fevereiro, subiu em março e que depois ele começou a se recuperar, né? Abril, você se recorda, foi o mês em que a aprovação do Lula começou a subir de novo e a reprovação começou a cair. Isso animou muito o governo. Então, era essa a situação quando chega o escândalo do INSS. E essa recuperação foi revertida. Bom, ele começa a cair de novo, nós noticiamos aqui que inclusive pesquisas internas do governo estavam mostrando isso. Agora, o que não se sabia, Megali, essa é a notícia, era qual o tamanho da queda. Lula vai cair até ficar com 0%? Lula vai ficar com 10%, como ficou a Dilma? Ou menos ainda, como ficou o Temer? Ou ele vai se segurar? Então, a pesquisa mostra que ele não despencou no abismo, né? Que ele caiu em janeiro, fevereiro, março, subiu em abril, voltou a cair, mas agora parou de cair. Está numa situação desconfortável, 54% é uma reprovação muito grande, né, Megali? Mas se a gente considerar o tsunami de informações negativas do INSS, o tamanho desse escândalo, a queda foi menor do que a esperada pelo próprio governo, ou seja, caiu, mas como eu disse, não despencou no abismo, não foi ladeira abaixo, não degringolou de vez, está longe do paraíso, está no inferno ainda, Megali, mas a coisa não degringolou. Uma outra coisa que essa pesquisa mostra, quando se pergunta espontaneamente, né, sobre notícias do governo Lula, as ações para devolução do dinheiro descontado irregularmente de aposentados do INSS, ela está sendo desaprovada, Megali. 39% desaprovam a reação do governo sobre o escândalo, só 18% acham que o governo está indo bem. Já a viagem à China foi aprovada por 20% e desaprovada por 7%. Portanto, temos aí essa situação que a pesquisa mostra, Megali. O Lula segue numa situação desconfortável, mas diante do esperado, tem a boa notícia de que ele não despencou de vez, Megali. Mas ele tem um piso, né? Eu conversei uma vez com um diretor de instituto de pesquisa e ele disse que há um certo piso ali que políticos como Lula, como Bolsonaro, nesse caso aí eles se assemelham. Não passam dele, porque eles têm uma base muito fiel, eles têm uma base que é mais do que de eleitores, é de fãs, que não vão deixar de votar e apoiá-los de forma alguma. São políticos que, se forem flagrados ali chutando a cabeça de uma criança, essas pessoas vão falar, essa criança fez. E o que ele disse é que Lula já havia atingido esse patamar. O patamar ali dos 30%, 35%, quase 40%, que é a base de apoio que ele tem mesmo, né? Não importa o que aconteça, ele sempre terá e sempre será competitivo em eleições, em qualquer circunstância. Valeriam mesmo para Bolsonaro se Bolsonaro estivesse elegível. Ele também tem uma base da qual ele não passa, né? Que são apoiadores muitíssimo fiéis. Mas, na opinião desse diretor, o Lula lambeu esse patamar, né? Ele praticamente segurou apenas esses apoiadores e mais uma meia dúzia de gatos pingados. É pouco, né? Para uma eleição, para chegar com folga. Competitivo ele sempre será, mas chegar com folga, né? Com uma garantia de que... garantia ninguém tem, né? Mas de que conseguirá manter o poder no ano que vem, ter uma eleição relativamente tranquila, ele precisa recuperar mais alguns pontinhos. Mas no meio de uma crise dessas, né, Mônica, só o fato de não ter caído, tenho a impressão que já é algo para se comemorar, né?
Já é algo para se comemorar do ponto de vista do governo, sim, né? O Megali, o IPESP é do Antônio Lavareda, foi até já comentarista aqui na rádio, e ele fala isso, né? Que no segundo turno, o Lula teve 39% do total dos votos. A gente sempre nas pesquisas, o resultado dá os votos válidos, né? Mas o total, 39%, e é mais ou menos o que ele está tendo agora, ou seja, ele está no piso mesmo. Mas, Megali, é aquilo que a gente disse, o piso dele, como você disse, só endossando o que você disse, é diferente do piso da Dilma, né? Então a Dilma despencou tanto que criou-se uma situação para o impeachment, né? O Lula e o Bolsonaro, né, como diz você, quer dizer, eles têm uma situação em que isso dificulta qualquer investida para uma derrubada de governo, por exemplo, e deixa eles sempre no jogo como um polo muito forte da disputa, né, Megali? É isso. Mônica Bergamo volta com outros números e assuntos. Aliás, obrigado pela presença ontem, viu, Mônica? Foi demais. É sempre bom adorei. Foi muito legal. Muito emocionante, gente. As fotos muito bonitas, Mônica. Foto bonita, hein? Tem várias lindas. Olha lá, apontando pra gente aí. Né? Você tem que escolher uma das 3 portas. Ontem a Mônica fez um programa de TV. Não, falou que era pior, é ruim com você, era pior com o Boechat. Isso, né? Megali, com você muito já é ruim. Com o Boechat era pior. Não, ruim com o Megali era pior. O Boechat era muito pior, gente. Se eu estivesse falando com o Boechat hoje essa pesquisa, ele já ia começar a duvidar dos números. Claro. Ia ter que ficar provando 10 vezes que o número existia. Não era assim, Megali? Era bem assim. Sai do muro, Mônica. Isso, eu falava direto. Ao mesmo tempo, elogiava muito, ao mesmo tempo botava você no céu, né? Ele tinha as duas, desafiava, mas te botava no céu mesmo. Essas fotos aí, só para dar o crédito, do Renato Pizzuto, um beijo para ele, fotos belíssimas de ontem, né? É isso aí. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã. Hoje é quarta. Boa quarta-feira para você, Mônica. Até. Os piores interlocutores do mundo na Band News.